Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades dos fios ortodônticos, tá? Então, começando pelas características físicas dos fios ortodônticos. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Assim tá bom. Pronto. Primeiramente, o que é carga? A carga é a força aplicada sobre um fio ortodôntico. Então, toda a força aplicada sobre um fio ortodôntico é uma carga, que é medida em gramas, tá? Além disso, nós temos a tensão de deformação. O que é a tensão de deformação? Nada mais é do que a carga sofrida pelo fio dividido por aquela área em que está acontecendo esse evento, tá? Então, nós pegamos a carga que está sendo aplicada, como eu já falei, a medida em gramas, e dividimos pela área ocupada por esse processo, tá? Então, essa é a tensão de deformação. Ela pode ser no sentido da tração, da compressão ou da torção do fio. Como a gente já deve saber, por exemplo, sentido da tração. Temos aqui o, o periodonto e o dente. Aí o movimento ortodôntico está empurrando o dente assim, tá? O ligamento periodontal, perdão. Aí o dente está empurrando assim. Então, desse lado aqui vai ser a tração. Desse lado aqui, a compressão, tá? E a torção se relaciona com a torção do fio. E nós temos também um módulo de elasticidade, que nada mais é do que a relação entre a tensão e a deformação de qualquer ponto da reta, ou seja, qualquer ponto do fio. O que isso quer dizer? Quanto mais rígida for uma liga, por exemplo, mais alto vai ser o módulo de elasticidade dela. E quanto mais flexível for a liga, mais baixo vai ser o módulo de elasticidade. Então existe essa ligação com as ligas e o módulo de elasticidade. É uma coisa bem simples. Também temos o limite de elasticidade, que vai tratar da maior tensão que um fio pode ser submetido com deformação elástica. Ou seja, qual a tensão máxima que o fio pode ser submetido a partir das dobraduras que são feitas neles. Então, todo fio ele possui um limite de elasticidade, dependendo do fio. Esse limite de elasticidade é modificado, tá? Depende de fio para fio. Além disso, nós temos a tenacidade também. O que é a tenacidade? É o nível de dificuldade para se quebrar um fio. Ou seja, nós temos aqui um fio, vamos dobrando ele e quanto mais difícil for de quebrar esse fio a partir de uma torção, maior é a tenacidade desse fio, tá? Então a tenacidade é justamente isso. A biocompatibilidade, que é algo bem importante, principalmente na época que estava surgindo os primórdios dos estudos dos fios ortodônticos, nada mais é do que a resistência à corrosão, a resistência a manchamento e a tolerância tecidual aos materiais. Essa tolerância que nem é o material dos implantes, por exemplo, também necessitam de biocompatibilidade. Então, os fios ortodônticos é a mesma coisa. Para que um fio ortodôntico seja adequado, ele precisa ter essa biocompatibilidade, resistência à corrosão, resistência a manchamento e tolerância tecidual aos materiais, certo? Deixa eu ver aqui. E, além disso, nós temos um módulo de resiliência, que é a quantidade de energia que é absorvida por um fio até o seu limite de elasticidade. Então, quanto que um fio absorve de energia até ele atingir o seu limite de elasticidade, esse se trata do módulo de resiliência, tá? Então, essas são as características físicas dos fios ortodônticos. E agora, partindo aqui para as ligas ortodônticas, nós temos vários materiais, tá? Nós temos aço inoxidável, o cromo ou cobalto, o níquel titânio e o beta titânio, tá? Vamos falar de cada um desses e sobre as suas propriedades, tá? O ácido inoxidável, ele possui boas propriedades mecânicas, além de ter um baixo custo também, o que faz com que isso seja uma vantagem do ácido inoxidável. E
Outra característica dele é que ele possui um alto módulo de elasticidade, ou seja, já que ele possui esse alto módulo de elasticidade, ele também vai ter, consequentemente, uma alta resistência à deformação. É mais difícil deformar esse fio de aço inox. E, além disso, ele também possui um baixo módulo de resiliência, ou seja, ele absorve pouca energia. Esse fio ele absorve uma pouca quantidade de energia. E por último, a característica desse aço inox, além de outras características, mas essas são as principais, que ele possui uma alta tenacidade. Como eu já falei, a tenacidade se relaciona com a quantidade de força necessária para se fraturar o fio ortodôntico. Ou seja, ele possui uma alta tenacidade, consequentemente, ele tem pouco risco de ser fraturado a partir das suas dobraduras, tá? Então, essas são as principais características gerais sobre o fio ortodôntico de aço. Opa, estou falando fio, né? O certo é liga ortodôntica. A liga ortodôntica de aço inoxidável, tá? Agora, o cromo e cobalto, ele possui características semelhantes ao aço inoxidável. Então, nem adianta citar aqui porque a gente vai apenas repetir as características semelhantes do aço inoxidável. Então, o cromo ele é simplesmente parecido com o aço inoxidável, alguma outra característica diferente, mas que nada demais. Já o níquel titânio, ele se diferencia um pouco, porque ele é mais indicado para as fases iniciais de tratamento, ou seja, ele possui uma baixíssima modulação de elasticidade, certo? Então, como eu já havia falado lá em cima, o módulo de elasticidade ele se relaciona com ligas rígidas ou ligas flexíveis. E o níquel titânio ele possui uma alta modulação de uma baixa modulação de elasticidade, ou seja, ele é mais elástico, justamente por esse motivo, ele é mais indicado para as fases iniciais dos tratamentos ortodônticos. E além disso, ele tem uma alta modulação de resiliência, ou seja, ele guarda bastante energia a partir do momento que ele é deformado. Então, quando ele está sendo deformado e tal, ele consegue guardar bastante energia, tá? Além disso, outra característica do níquel titânio é que ele possui uma baixa tenacidade, ou seja, ele permite mínimas dobras, que pode ser uma desvantagem, pois ele pode ser facilmente ou possui uma facilidade maior em relação aos outros para ser fraturado, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Além do níquel titânio, nós também temos outra liga ortodôntica que é o beta titânio. O beta titânio ele já possui um módulo de elasticidade intermediário entre o aço inox e o níquel titânio. Então, entre o aço inox e o níquel titânio, o beta titânio está lá intermediário entre eles, com relação ao módulo de elasticidade. E além do módulo de elasticidade, ele também possui um módulo de resiliência intermediário também. Outra característica é que ele possui uma alta tenacidade, ou seja, ele pode ser dobrado bastante dobrado, sem haver muita preocupação de fraturar o fio. E além disso, ele possui boa biocompatibilidade, ou seja, ele tem uma boa resistência à corrosão, que é uma das vantagens do beta titânio, tá? E por enquanto, sobre propriedades dos fios ortodônticos, é só isso. Espero que tenha ficado claro as explicações.